Então, bom dia. A edição de hoje é feita indoors e estamos a falar da edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de setembro do ano da graça de 2021. Deixa-me só acertar aqui a câmera porque eu tenho a impressão que isto está torto. Bem, hoje, pelo menos, não corremos o risco de ter quebras de comunicações e, portanto, vamos ver se o programa corre bem do princípio ao fim. Para onde é que eu quero começar hoje? Primeiro, já viu o Think Tank de ontem? Eu acho que está lá uma análise muito boa de 3 temas, particularmente de influência de Jorge Sampaio na política portuguesa, que vale a pena você ver. E já agora, por estarmos a falar de programas semanais e com programas com analistas de excelência, não se esqueça que hoje é dia de Think Tank. E, portanto, às 18 horas, lá estarei eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, para analisarmos a semana política e económica em Portugal. Bom, e antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar a Vossas Excelências que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe, se utilizar o cupom CAMILO, na saída tem ali um desconto de 10%. E depois ainda tem aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui com regularidade. Ora, feito este disclosure, vamos então à edição de hoje. E vamos começar por onde? Pelos nossos amigos ambientalistas, no caso concreto, da Associação Zero. Então, a Associação Zero veio dizer que está muito preocupada com o retomar dos cruzeiros em Lisboa. Ou seja, como sabe, na última década nós preocupámos-nos em criar terminais de cruzeiros no Porto de Leixões e também em Lisboa, para poder desembarcar com segurança e qualidade, servir de porta de visita para aqueles estrangeiros que vão em cruzeiros e que demandam os portos do Porto, de Leixões e de Lisboa. E isto tem crescido, ou melhor, vinha crescendo até à altura em que a pandemia deu cabo do negócio dos cruzeiros. Mas parece que está tudo a retomar. Então a Zero vem-nos dizer que está muito preocupada com a poluição associada aos cruzeiros em Lisboa. E eu estou tão preocupado com a Zero e com a poluição e com o ambiente que até resolvi dar umas sugestões à malta da Zero. Quer conhecer? Então vamos lá. Meus queridos amigos da Zero, eu compreendo que vocês gostem de coisas sexy e simpáticas. Então tomem lá. O pessoal da Zero, sabem o que é isto? Bom, eu mostro mais uma foto. Pessoal de Zero, sabem o que é isto? Aqueles espectadores mais sensíveis e conhecedores já reconheceram. São fotos do bairro da Jamaica, lá do outro lado do rio. Então digam-me lá, pessoal da Zero, isto não é um problema ambiental, além de um problema de saúde pública associado a isto? Eu julgo que é, mas dir-me-ão Vossas Excelências. Cá está. Ora bem. Então, digam-me lá uma coisa. Já foram visitar o bairro da Jamaica? E não acham que aquilo é um problema grave do ponto de vista ambiental? Além de um problema de saúde pública, além de uma falta de vergonha monumental do ponto de vista humano? Então, malta da Zero, que tal se utilizassem a vossa energia e a vossa capacidade de fazerem lobbies mídia para virem divulgar estas porcarias todas, não é? De cruzeiros e não sei quantos, e se dedicassem a isto? Não era mais fixe? Eu acho que era. Vejam lá se revêem a vossa agenda, ok? Eu, como cidadão, ficarei muito feliz de saber que vocês vão pressionar uma autarquia que tem a mania que o Estado Central é que é responsável pela habitação e não as autarquias e deixa uma coisa daquela chamada bairro de Jamaica existir em pleno século XXI. Certo, pessoal da Zero? Yeah! Vamos a isso! Vamos? Mike? Hã? Get it? Bem. Ponto seguinte. A polémica com a campanha do PSD no município do Seixal. Então soubemos hoje, pelo jornal, que a malta, não sei quem, já lá vou tentar perceber quem é que foi. Eu vou-lhe mostrar. É isto que está aqui, está assinalado aqui a vermelho, ok? Que tem um cartaz do Mao Tse-tung, não é? O nosso não, o meu nunca foi, felizmente. O querido líder chinês que se encarregou de levar a China
bem, entre muitas outras coisas, à Revolução Cultural e à fome que matou milhões de pessoas. Mas enfim. Então diz assim o cartaz. Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, ou o raio que o parta. Mao, com O. Mao Maria. Faites la liaison. Mau Maria. Bad Mary, como a gente costuma usar em português. Então é assim. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial considera o cartaz suscetível de discriminar o povo chinês, sendo assim um ato xenófobo e diminuidor da cultura chinesa. E por isso instaurou um processo a Bruno Vasconcelos, candidato do PSD. Eu juro, quando olhei, ontem à noite houve um amigo meu que mandou esta história. Eu pensei, isto é gozo, isto é brincadeira, não é? Mas afinal não. Aliás, o I acaba aqui de testemunhar. Bem, ao pessoal da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Não se querem pronunciar sobre as coisas que o Mamadou Ba diz e sobre a Joacine, ou Joacina, ou lá o que é, não sei. Não querem falar sobre isso? Não é mais importante do que esta história? Isto é humor. Capiche? É como a gente estar a brincar e dizer assim, sabe porque é que os chineses têm os olhos em bico? Outra vez arroz! Brincadeira que contavam quando a gente era miúdo. É como a gente dizer assim, não faça essa judiaria. Percebem? Ou não? É como a gente dizer, não tenho dinheiro para mandar cantar um cego. Opa, quando quiserem calças, vão para aquelas da Jamaica. Ok? Pessoal, já agora, estamos a falar do mesmo município, certo? Eu tenho uma teoria sobre isto, sabe? É muito simples. Quando estas coisas começam a aparecer, quer dizer que a malta está borrada de medo com alguma coisa. Eu acho que o PCP está borrado de medo de vir a perder a Câmara do Seixal. Suspeito eu. Il mio naso. Percebe? Bom, caminhamos para bingo. Ponto seguinte na agenda. Isto está giro, hein? Diga lá que não. Isto está giro. Ponto seguinte na agenda. Ouça esta frase. Registe-a como sinal de inconformismo, quiçá de ameaça por parte da ADSE. Isto é dito pelo seu presidente. Veio no jornal Sol, eu não conhecia, houve um espectador que me mandou, diz assim, não vamos aceitar atenção agora em aspas, dou a consulta, mas não faço o exame. É o presidente da ADSE. Você lembra-se de eu ter dito na semana passada que o Eugênio Rosa, o presidente do Conselho Consultivo, mais a ministra da Administração Pública, virem falar sobre este assunto. Isto é mais um naquela barragem de contra-informação para dizer assim, atenção, há aqui uns malandrecos na saúde, são aqueles gajos do privado, percebem? É o que isto quer dizer. Esta gente não tem um pinguito de vergonha na cara. Percebe? Fez borrada da grossa com as tabelas, percebe? Levou sopa e agora quer atirar a culpa para cima dos outros. Isto é filosofia Costa, já reparou Medinas e o Diabo 4. Já reparou ou não? Vamos para bingo? Então vamos lá. Isto hoje está inspirado, certo? Bem, então vamos lá. O comunicado do Benfica ontem à CMVM. Finalmente, a SAD Benfica enviou-me um comunicado à CMVM a dizer que não ia comprar as ações do Luís Filipe. Acho muito bem que não compre, àquele preço. Dizer que não falou de prazo, o senhor não falou de prazo, não falou de preço, não falou de comprador. Olha, agora a esperteza da SAD Benfica, a atual direção. A gente quer discutir a questão das ações, mas é depois das eleições. Para aqueles como eu que acham, e o meu pé de cair ao chão, para aqueles como eu que acham que isto é um assunto fundamental e continuam a achar que os sócios de Benfica e a SAD discutam isto, isto é uma boa saída. Eu acho que o Rui Costa... Começa-me a dar gozo, porque o Rui Costa está a dar um baile desgraçado à oposição. Eu não tenho nada a ver com o Rui Costa, nem sequer o conheço, mas pronto. Isto começa a ter piada. Eu acho que isto devia ter começado a ser discutido já, a história das ações. Mas isso é outra história, vocês já conhecem a minha opinião. Mas pelo menos já avisaram a polícia da Bolsa. O que é que acham que vai acontecer e o que é que deve acontecer.
Registra-se este avanço por parte da direção do Benfica. Bom, agora vem uma parte que eu não gostava de comentar nunca, mas tenho que comentar, não é? Porque isto aqui depois vão acontecendo coisas estranhas em Portugal. Bom, mas em Portugal, como você sabe, nada é estranho. Então vamos lá. Há um cidadão chamado Pedro Alves, que soubemos ontem pelo jornal Eco, vai candidatar-se à presidência da Associação Mutualista de Montepio. Este mesmo cidadão, Pedro Alves, tinha sido recusado pelo Banco de Portugal como candidato à presidência do Banco de Montepio. Está sentado. Eu não conheço o senhor, não tenho nada contra o senhor. A única coisa que tenho para perguntar é isto. Bom, eu sei que para ser presidente de um banco é uma coisa diferente de ser presidente de outra coisa. Mas como estamos a falar de uma associação mutualista que tem centenas de milhões de euros de participantes e de poupanças dos seus associados, faz sentido não ser apto para ser presidente do banco, mas ser apto para ser presidente de uma associação mutualista? Por favor, responda você, porque eu já não tenho coragem de dizer mais nada sobre isto. Ok? Isto é sério agora. Ao contrário da brincadeira das coisas anteriores, isto é sério. A Associação Mutualista de Montepio tem centenas de milhões de euros à sua guarda. Convém que a gente trate isto como se fosse um banco. Porque eu, como contribuinte, não quero vir a pagar um problema nesta história. Já me chegou que eu ando a pagar dos BPNs, não é? Que ainda para mais custou-me uma chatice profissional gravíssima na minha vida, não é? Mais o BES, mais os BPPs, mais tudo. Já me chegou isso, já me chega isso, ok? Bom, então vamos lá para a agenda de hoje. E a agenda de hoje não vai começar sem eu fazer referência a uma coisa, que é... quando você ouve discussões sobre salários e aumentos salariais em Portugal, com destaque para a administração pública, você nunca ouve a verdade toda. Percebe? Você ouve aquela malta que já lá está, aqueles dinossauros do sindicalismo na administração pública, com todas as tretas. Injusto! O quê? 2%? Não, devia ser 3%, 4% e não sei quantos. E depois ninguém quantifica isto. Percebe? Ninguém. Bom. Assim como ninguém diz assim, bem, os aumentos salariais de 2 ou 3% representam, imagine, 700 milhões de euros para a conta do Estado. Perdão. Representa 700 milhões de euros para aqueles que no setor privado vão gerando riqueza para pagar isto sob a forma de impostos. Percebe? Bem, vamos seguir? Ponto seguinte, o raciocínio. Já sabe como é que se pagam estes 700 milhões, ou 800, em alguns casos é mais, com impostos. Agora, o que fica sempre escondido já não é o acréscimo, é o que é que automaticamente já é carreado de um ano para o outro. Eu vou-lhe dar este exemplo. Imagine que você, para o Orçamento de 2022, que vai ser votado agora em outubro, está a dizer que vai haver um aumento salarial, imagine, 2% na administração pública. Mas esquece que há uma outra despesa que até por decurso do ano já vai carreado deste ano para o outro. Quer um exemplo? Então é assim. Eu estava a ver o Negócios, o meu jornal, também fica já feito o disclosure, o meu jornal, e as contas estão muito bem feitinhas lá. Aliás, até há um quadrinho aqui que eu lhe vou mostrar que recomendo que você vá ver religiosamente. Se quiser, eu até publico aqui, ok? Isto é o quadro das despesas que estão previstas no Orçamento de Estado. Então, aliás, ainda não estão no Orçamento de Estado, estão a ser discutidas. Então é assim. Para 2022, sem os tais aumentos de 1, 2 ou 3, ou seja, só aquilo que é automático deste ano já para o outro por causa de promoções, como é que se diz, progressões na carreira, são 579 milhões de euros. Ou seja, você fecha os olhos, não pisca, mãozinhas quietinhas, pezinhos quietinhos. Não te mexas, não te mexas. Mas de repente, pumba!
já tem lá despesa de 580 milhões de euros. Só uma perguntinha. Quando você ouve os sindicatos a falar, eles falam nisto? Não falam, pois não. Quando você ouve os governos vomitarem tretas sobre aumentos salariais e economia e o diabo 4, você ouve-os falar sobre isto? Não ouve, pois não. Perguntinha. Porquê é que desta vez ouve falar? Porque a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, anda à tareia e à chapada com este governo, há não sei quanto tempo, para discriminar estes aumentos todos. Estes valores todos. Ok? E como eu lhe disse há bocadinho, está aqui um quadrinho muito bem explicado. Destes 579 milhões de euros que vão automaticamente para o próximo ano, só com progressões e promoções são 251 milhões de euros. Ouviu bem? 250 milhões de euros que vão carreados de um ano para o outro. Só em progressões e promoções. Ok? Bom. Contratações em curso. 75 milhões de euros. Mitigação do congelamento de carreiras. Estão aqui os professores, essencialmente. 51 milhões de euros. Bom, e vai por ali abaixo. Já agora uma coisinha. O Hospital de Vila Franca de Xira, que transitou dos PPPs para o Estado, não é? São 12,1 milhões de euros. Isto são as coisas que não lhe contam. Mas era bom que você esteja por dentro disto tudo, percebe? Que é para perceber qual é o alcance disto para a sua carteirinha. Bom, vamos para a frente? Vamos para o bico. E o ponto seguinte é... Adivinhou? Milagres! Milagres! Na administração pública. Estamos a falar de quê? Eu ontem estava a entrar para a gravação do dia D e o Rui Ramos diz assim, já viram este estudo, não sei, com esta entrevista do ministro Brandão Rodrigues à Lusa? Eu não tinha visto. Inclusive, comentámos aquilo muito por alto, sem conhecer detalhes, no programa. Mas eu prometi no programa que ia estudar. E fui estudar. Então é assim. O ministro Brandão Rodrigues, com aquela pronúncia que eu digo de Rubiães, mas não sei se é de Rubiães, não tem, já agora não é xenofobia nenhuma. Eu adoro aquela pronúncia. Vem dizer assim. Cada aluno custa ao Estado, por ano, 6.200 euros. Escola pública. Ok? E diz assim, isto é um aumento brutal. Eu acho que aquela frase do Vítor Gaspar fez história em Portugal. Mas enfim, toda a gente gosta do brutal. Um aumento brutal face a 2015. Então o ministro quantificou, vá lá, esta vantagem. Tiago, porreiro pá, pelo menos o senhor quantificou. Então é assim, os alunos custam 6.200 euros. Em 2015 custava 4.700. Primeiro ponto. 2015, Passos Coelho. Segundo ponto. 2021, António Costa. Está a ver? Isto é tão básico. Isto é tão básico. Bom, vamos lá seguir para a frente. Então o que é que o ministro atribui isto? O aumento da despesa brutal. O que é que ele quer dizer? Estamos a investir na educação. Espera aí. Está ali um problema. Eu atiro uns tostões para cima daquilo. Isto não resolve nada. Primeira questão. Ok? Primeiro mito do socialismo é este. Temos um problema de educação. Tunga! Passas de 4.600 para 6.200. Não sei se está certo. Já lá vamos ver. Mas, isto resolve o problema. Magic Wand. Está a ver? Varinha mágica. Pim! Estrelinhas. Já leem ao meu iPad abaixo outra vez. E temos aqui um homem novo. Educação nova do socialismo e tal. Primeiro, isto é bullshit. Porque o ministro nem sequer quantificou o que é realmente investimento e o que é apenas aumento de despesa corrente, como salários. Foi uma coisa que eu disse que suspeitava, que era que isto representava ontem no dia dele. Bem, mas vamos lá a outra questão. O ministro, obviamente, quis fazer um brilharete, não é? Dizer assim, estão a ver, que os gajos são nós é que gastamos mais na educação e não sei das quantas. Bom, o senhor ministro ainda por mais fez mal as contas. Há dois problemas no que ele disse. Primeiro, fez mal as contas. Só um pormenor. Há mais alunos em 2021
Ou há o mesmo número de alunos que havia em 2015? Numerador, denominador. Hã? Ó Tiago, quando quiser fazer figuras destas, estude pelo menos. Primeiro ponto. Segundo, eu não sei se o ministro percebeu, mas deu uma bazucada monumental nos pés ontem. E sabe porquê? Porque, felizmente, o país não anda a dormir. E há gente que pensa, que diz assim, 6.200 euros por ano por aluno. Epá, deixa-me lá ir ver quanto é que custavam aqueles contratos de associação do Estado com alguns colégios privados, onde não havia escolas públicas, para ver quanto é que custava cada aluno. Porque aquele valor é tão elevado que eu suspeito que ou é ela por ela ou então é mais barato o ensino privado. Eu juro-lhe que não falei com ninguém do ensino privado ontem, mas fui investigar. E eu e alguns espectadores, nomeadamente um deles com quem estive a tocar impressões hoje de manhã. Eu estava a fazer pesquisa, então fui ver uma coisa que está num portal. Sabe qual é o portal? Não é o portal de direita, é o esquerda.net. Na altura, naqueles cálculos, o Bloco de Esquerda, aquilo é do Bloco de Esquerda, queria insultar os privados e justificar porque é que o Estado não devia continuar com os contratos. Bem, surprise, surprise. Contas do Tribunal de Contas, citadas, e do Governo citadas pelo esquerda.net. Valores mais recentes que há em 2013. Também é lamentável o Ministro não ter divulgado estes valores. Então chegamos à conclusão que o custo de um aluno no setor privado e no setor público, ou anda ela por ela, ou é mais baixo no privado. Eu não vou largar este tema, juro. Mas, depois obviamente, como o esquerda.net descobriu que as coisas eram muito próximas, até vem ensaiar uma explicação. Não, é melhor não contabilizarmos cada aluno, vamos ver aquilo do ponto de vista global e tal. Primeiro, a desonestidade intelectual. Mas pronto, não são os meus números, ok? São do esquerda.net. Está lá, vá lá ver. Bem, eu não vou largar isto. E nos próximos dias vou estar atento. Mas eu vou-lhe garantir uma coisa. Tenho quase a certeza, mas quase a certeza, aqui de pé juntos, que o valor atual do custo de aluno do setor privado é inferior aos 6.200 euros. Portanto, agora, a pergunta que eu lhe vou deixar é aqui assim. Então, mas para que é que a gente quer a escola pública exclusiva? Eu já não lhe digo vamos substituir a escola pública pela privada, mas vamos ter termos de comparação, como havia nas PPP da saúde, não é? Que a ministra Marta Temido e aqueles idiotas todos, ideólogos do Partido Socialista, quiseram acabar, que é para não haver comparação. É que se não houver comparação, você pode dizer assim, cada doente custa 15.000 euros. E a gente diz, olha, sei lá se é bom ou se é mau. Não tenho termo de comparação. E você vai fazer as contas, não, depois mete isto aqui. Não, vale a pena é ter um do setor privado, outro do setor público, dizer assim, qual é a comparação possível? Aqui é a mesmíssima coisa. Portanto, o Sr. Ministro da Educação ontem quis dar uma de bom, olha, vejam lá como a gente, até gasta mais, que aqueles gastam as sovinas e não sei das quantas, e depois, olha, entradas de leão, saídas de sendeiro. Eu, se tivesse o Tiago Brandão Rodrigues agora, nas próximas semanas não falava, nem aparecia em público, metia uma máscara para não ser reconhecido, depois fazer aquelas figuras. Mas isso sou eu, tenho vergonha na cara. Bom, assunto tinha ficado ontem. Meu Deus, já vamos com 24 minutos. Isto é uma vergonha. Bom, eu vou deixar... eu ontem houve uma entrevista. Não, eu vou deixar a SNP para amanhã. E vou para uma conversa. Não posso deixar de falar disto. Ontem houve duas entrevistas que eu vi na TV, feitas pela Carla, ao Carlos Moedas e ao Fernando Medina. Eu do Carlos Moedas já apanhei uma parte só. Não apanhei toda. Mas fiquei com aquela sensação que já tinha ficado a ouvir algumas entrevistas anteriores de Carlos Moedas, que Carlos Moedas está a perder uma oportunidade. Ele não está a conseguir passar bem as suas mensagens, o seu discurso. O que é pena, porque eu acho que ali há conteúdo interessante. Mas estou a ficar com a sensação que Carlos Moedas está a perder essas oportunidades. E para quem está a 7 pontos percentuais de Fernando Medina e precisa de fazer um forcing destes 14 dias de campanha, já devia ter mudado, já devia ter engatado. A sexta ele ainda vai na quarta. Bom. E depois, a seguir, vejo a entrevista de Fernando Medina.
Começa muito mansinho e tal, e não sei o quê, e depois não engana, Fernando Medina não engana. De repente, passa-se. E passa-se quando? Quando a jornalista começa a colocar questões interessantes e chatas. E ele aí percebeu que o António Medina não tolera a opinião dos outros e acha que ele é que sabe tudo e ele é que é bom em diabo 4. Bom, o que é que eu achei mais interessante? É que a Carla atirou-se a ele num assunto que eu me ando a atirar a Fernando Medina e a gozar com ele há meses, que é a história do renda acessível. Que ainda para mais se vai juntar um chamado serviços acessível. E de falar sobre isso um dia destes. Mais uma burrada. Ou seja, um tipo faz uma burrada e diz assim, pá, melhor eu aprender. Não, mas ele não aprende. Deixa-me dar mais uma retadas com a cabeça na parede. Pumba! E ficar com um galo mental. Aparece a história dos serviços também, de renda acessível nos serviços. Mas pronto, vamos ficar para a renda acessível. Diz assim a Carla, olha, o senhor tinha prometido 6.000 casas, só até, afinal são poucas, tal. Lembras que eu tinha falado disto aqui? Eram 600 e tal mil. Lembras-se? Depois a vereadora da habitação diz que havia mais de 200 em discussão. E ele já apareceu com mais o dobro. Já são 1.200. Dizia-me Fernando Medina ontem. Eu vou-lhe jurar uma coisa. Tenho as maiores dúvidas das 1.200. Mas enfim. Ou seja, sim, estou a lançar dúvidas quanto à estatística de Fernando Medina. Estou. E portanto provem-me lá que são 1.200. Bom. Primeira treta. Tal. Ele começa por ir ao passado, justificar porque é que não sei... está a ver? Mas depois nós só conseguimos segui-lo. Tribunal de Contas. Claro. É o Tribunal de Contas. A culpa é sempre do outro. Neste caso é o Tribunal de Contas. Mas como nos lixaram aquilo, nós não ficámos parados, lançamos mãos à obra. Fernando Medina, quando o Tribunal de Contas ou alguém desbloqueia alguma coisa, é porque tem razão. Se não tem razão, o senhor protesta e recorre. Ok? Bom, mas agora imaginemos que até não tinha razão. E a gente vai à procura de uma solução alternativa. Essa solução tem que ser impoluta. Não podemos dizer assim, vamos buscar uma coisa de recurso e olhem lá, é claro que não podia estar a correr bem. Pois é, se não devia estar a correr bem não se fazia. E não podia correr bem. Isto não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, tem a ver com a pancada de Fernando Medina, que é a mania de meter o Estado em tudo. A renda acessível é um aborto. E vai continuar um aborto. É socialismo no seu pior. Fernando Medina, que quer ganhar votos à esquerda, anda a dormir com o LIVRE e com o PCP e quer dormir com o Bloco, anda a fazer estes fretes. Eu vou repetir. Read my fucking lips. A renda acessível é um aborto. E vai continuar um aborto. É uma das razões que eu não vou votar no Fernando Medina, porque ele não aprende com as borradas que faz. E, pelo contrário, atira sempre as culpas para cima do outro. Digno discípulo do Sócrates e do António Costa. E com isto terminamos a conversa de hoje. Chegamos ao final do programa de hoje. Como eu já lhe disse, temos 6.500 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero dizer a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Até logo, às 18 horas com o Joaquim e com o Jorge. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença, e tenha um grande dia.